Minha convidada de hoje tem formação superior em engenharia civil e é vereadora eleita pelo município de Meleiro. Até o ano de 2020, sempre trabalhou em escritório de construtora. Foi quando veio a proposta da candidatura à vereança que este ciclo transicionou. Tem como filosofia política a liberdade, a simplicidade, a humildade e o direito à vida. Em sua religião, se diz cristã católica. E em seu posicionamento ideológico, se intitula de direita, defende a família, Deus e não concorda com pautas como linguagem neutra e aborto. Além de engenheira e vereadora, é gente simples do interior. Vem de pamonha, conversa com o povo e gosta dessas raízes. Eu desafio nesse momento a vereadora Morgana de Almeida Figueiredo a subir no palco político, expor suas ideias e defender seus ideais. E já estamos aqui na nossa bancada com a nossa queridíssima vereadora Morgana do município de Meleiro. Bom dia, Morgana, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes do Palco Político. Tudo bem? Que bom te ter aqui, vereadora. Abrir um espaço aí na sua agenda, super movimentada. Essa mulher é engenheira civil, gente, é vereadora, vende pamonhas lá, faz todo um trabalho com a comunidade que eu acho interessantíssimo. Eu quero escutar sobre tudo isso. Obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Com certeza a gente abre e é uma honra estar aqui. A W3 sempre abraça, né, as pessoas, entidades, políticos, enfim. Então é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Maravilha. Vereadora, já quero começar te perguntando o seguinte: por que engenharia civil? Como que foi isso, assim, lá na sua juventude? Já decidiu? Foi algo que surgiu posteriormente? Como é que foi, assim, essa paixão pela área da engenharia civil? Então, na verdade, não. Quando eu cursei o ensino superior, né, uma das profissões que deu no meu teste vocacional foi economia. Olha só. Bem aleatório, vamos dizer Sim. assim. E na época, né, não sabia, né, enfim. E quando eu me formei aqui no Maria Garcia, estudei o ensino médio aqui em Araranguá, e posteriormente iniciei economia na Unesc. Aí Certo. fiz um semestre de economia e a partir do segundo ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar no material de construção, na comunidade que eu moro, na Sapiranga, lá no Fermo, Certo. material de construção. E comecei a vivenciar todos os dias, né, convivência com pedreiros, né, conhecendo um pouco mais os materiais que vão para a obra, comecei a, né, folhear, aqueles, livros, né, de empresas que fornecem esses materiais, comecei a pesquisar, profissões relacionadas àquilo, porque a economia, na época, né, isso há mais de 10 anos atrás, eu vi que, mas não era para mim. Aí eu não quis parar no meio do semestre, finalizei um semestre e fui tentar engenharia civil. Na época, né, a parte da engenharia era uma profissão que tinha poucas mulheres, mas, né, isso não foi um impedimento. E iniciei, fazendo na Unesc, e depois eu operei meu joelho fazendo faculdade ali, tive alguns problemas, aos meus 17 anos. E depois daí fiz um vestibular na Exucre, passei e fui, cursar na Exucre e finalizei em 2019, a minha faculdade de engenharia civil. E trabalhei muitos anos em construtora, né, trabalhei em 2 consultoras em Araranguá. E posteriormente, em 2020, mais ou menos, eu decidi abrir meu próprio escritório, aqui, com a minha irmã. Aí foi onde tudo começou e começou o convite para participar da eleição e aonde desandou um pouco mais nessa área. O convite veio de onde, vereadora? Assim, veio de alguém específico? Foi de um partido? Você já era filiada? Como que foi? Então, essa parte que eu falo da política, ela está casada com 3 situações: com a parte da pamonha, com a parte do escritório e com a parte que eu não esperava, a questão política. A parte da pamonha que a gente começou a vender pamonha em março de 2020, no mês da pandemia, onde fechou tudo, né. Então foi um mês, assim, um ano, assim, muito atípico, e as pessoas não paravam de comer. Então a gente viu que ali, surgiria um negócio mais na área digital, e a gente começou a divulgar isso, e aonde eu comecei a conviver com a minha irmã semanalmente, né, a gente, né, fazia as vendas semanalmente, e eu falava para ela assim: "Ah, eu tenho vontade de montar um escritório para mim, né, eh aprendi muito na consultora que eu estava, mas tu veja quando é o teu momento, sabe, de tentar voar, enfim". Aí eu tinha um prazo para mim pedir demissão, porque eu não tinha coragem, porque eu gostava muito de onde eu trabalhava. Aí acredito que foi em junho de 2020 que eu pedi essa demissão e começamos a montar o meu escritório, o nosso escritório, né, o meu e dela, o da Simone. E foi mais ou menos em julho que eu recebi uma ligação de um tal de Éder.
Eu estava no seguro-desemprego, estava, né, fazendo outras tarefas e montando meu escritório, aonde o Éder me ligou e, né, se identificou: "Ah, aqui é o Éder e tal", desse Éder. Ele assim: "Ah, sou prefeito de Meleiro, gostaria de falar contigo". Eu disse: "Meu Deus, que prefeito", Um né, tal de Éder um era o Éder Matos. era o Éder Matos, um saudoso Éder Matos, admirava, né, e admiro muito até hoje, mas na época eu não tinha tanto conhecimento, porque nunca participei em nada de política, nunca me envolvi em nada, e então eu fiquei um pouco surpresa. Daí ele me passou que queria conversar comigo, que estava com a minha prima, junto com ela, né, e lembrou de mim, por quê? Em março, a minha prima iria disputar a eleição pelo Partido Liberal, que era o partido dele, e ela me pediu para nos filiarmos ao partido, para ajudar ela. Então, em março de 2020, o primeiro partido que eu me filiei, nós todos lá de casa, foi o Partido Liberal, para ajudar ela. Iria fazer campanha para ela, a gente já tinha combinado isso. E chegou na última hora, ela teve alguns problemas no trabalho e ela não conseguiu disputar. Como já tinha passado o prazo de filiação, tinha poucas mulheres para colocar. E ela lembrou de mim. Aí foi onde o prefeito esteve lá em casa, nunca me esqueço, né? E eu não sabia nem conversar, eu fiquei assim, eu disse: "Meu Deus, o prefeito vai vir aqui, o que eu vou dizer, né?" E aquele nervoso, "Ah, ele nem vem mais." E realmente, naquele dia, às 11 da manhã, ele chegou lá em casa, aí conversou comigo, com meu pai, com a minha mãe, e fez esse convite, né? Minha mãe, logo de cara, ela não quis, porque o meu avô foi vereador em 92 e foi muito difícil, assim, sabe? A eleição, ela te consome muito, né? Mesmo se tu ganha ou se tu perca, que tá tudo certo, né? Faz parte, ela te consome muito. Te estressa muito e te angustia, né? Imagina, eu não tinha nem experiência nisso, né? Nunca participei de eleição. Meu pai já acendeu os olhinhos, já brilhou, não, vai, a gente apoia e tal. Enfim, daí o Éder conversou com a gente e disse: "Não, eu vou então. Não tenho nada a perder", né? Fui sem esperança Sim. de alcançar alguma coisa, mas eu fui com uma ideia de participar naquele E momento. e veio a eleição. E veio a eleição, e foi um momento que, imagina, você entrar em julho, todo mundo já estava preparado desde o ano anterior, né? Se tu vai se candidatar, tu tem que estar preparado pelo menos no início do ano, ou, né, enfim, ali janeiro, fevereiro, março, né, sabendo que tu vai, né, conversando com alguns amigos, né, não pedindo um apoio específico, mas, ó, se eu for e tal. E eu não tive isso, né, com a maioria com quem eu falava já tinha compromisso com alguém. Eu Uhum. tive até poucas pessoas, cabos eleitorais, vamos dizer assim, né. A minha família me ajudou bastante, não tenho uma família tão grande, mas como meu avô foi vereador, então meu avô era muito conhecido. E foi uma dos meus amuletos, né, infelizmente hoje ele é falecido, mas me ajudou, bastante, né, tinha a esposa dele, a minha avó na época era viva, ela faleceu depois da eleição, e, enfim, a família me ajudou, vizinhos e principalmente meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Sem eles, assim, não tinha conseguido meu noivo também, mas, foi sofrido, assim. Mas deu certo, tá lá Deu hoje certo. atuando como vereador. Agora uma coisa que tá me chamando a atenção é "A roça venceu", tá aí na sua camiseta. Pode explicar para nós, assim, o contexto disso? Então, a gente sempre fala que eu e minha irmã, a gente tem orgulho, muito orgulho de onde a gente vem, que é da roça, e foi é uma classe que antigamente era muito desvalorizada, né. Eu moro lá até hoje, né, sou filha de agricultor, de agricultora. E a gente sabe que é uma das profissões, mais sofridas ou uma das mais, né, porque você faz um investimento numa lavoura de 100.000, de 200.000, de 300.000 e tu planta e tu não sabe se tu vai colher. Então e a gente pegou, essa frase de uma música, né, tem uma música "A Roça Venceu", e tudo relacionado com a pamonha, né. E lá em março de 2020, ali no meio do ano, a gente começou as vendas e a gente ia para cidades aqui da região da Amesc, da ANREC, e tinha pessoas que riam da porque nós estava vendendo pamonha. Eu sou engenheira civil, a minha irmã é psicóloga. Eles achavam que debochavam, algumas pessoas, né, a gente não pode generalizar. E a gente começou "Meu Deus, mas o porquê rir, né? A gente está trabalhando, a gente está ajudando a nossa família, a gente está honrando nossos pais, né?" E a gente começou a ouvir essa música, né, e achou interessante. "Simone, vamos divulgar A Roça Venceu." E a gente tem que se orgulhar. E naquele mesmo ano me convidaram para dar uma palestra à escola da Sapiranga, para eu ir de trator, toda caracterizada, né, de chapéu, de bota, e contar a minha história,
para as crianças, né, porque a gente não precisa sair da roça para a gente estudar. Eu não precisei sair da roça para estudar. Claro, a gente passa um pouquinho mais de dificuldade, questão de ônibus e tal, mas a gente tem que honrar e valorizar e não ter vergonha de onde a gente vem. Esse chapéu tem a ver com isso, É vereadora? um símbolo que a gente usa desde a época da pamonha, a gente sempre vai vender pamonha ou quase sempre de chapéu. Na maioria dos eventos que eu consigo, que eu posso, eu uso. Na câmera eu não uso, né, não fui autorizada, adereços, enfim, mas eu sempre gosto de estar com ele. É uma ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, mas é mais um símbolo para valorizar essa questão da roça, É que eu muito acho legal. legal. É muito legal a gente ver pessoas que defendem suas raízes, né, e que podem, assim, caminhar dentro disso, assim, dizer: Sim. "Poxa, a gente veio de lá, a gente defende lá". Parabéns pelo posicionamento, Ah, muito vereadora. obrigada. Agora, vereadora, lá dentro da Câmara de Vereadores de Meleiro, como que é a sua atuação, assim? Você defende alguma bandeira em específico, né? A gente sabe que você defende as raízes, mas Meleiro é um município Sim, mais de interior, então talvez tenham outros vereadores lá que também tenham vindo aí da roça, digamos com assim, né? certeza. Uhum. Mas assim, tem alguma bandeira específica ou o seu gabinete recebe todos os tipos de pedidos e você também atua com indicações, com projetos, anteprojetos dentro de diversas áreas, como educação, saúde, Uhum. enfim, obras? Como é que é a sua atuação lá? Então, a gente busca atender e ouvir a todos, né. Eu sou da base do governo, mas a gente faz sim indicações, a gente faz projetos. Um dos projetos que a gente fez e está dando certo é o Encontro dos Arrozeiros que a gente faz no município. Hoje o município, ele é quase 80% a renda dele vem da agricultura e, não tenho bem certeza se é esse percentual, mas é quase isso e um pouco mais da metade desse percentual é do arroz. Então eu vi ali que era um nicho que era pouco valorizado. Então foi em 2022 a gente começou a criar, esse encontro, né, reunir, chamar a população do arroz, focado específico nessa produção, trazendo pesquisadores renomados da Epagre, em parceria com a Epagre e com a prefeitura municipal. Então, assim, anualmente a gente faz esse encontro, a gente fez em julho de 2022, fez ano passado em junho e esse ano ele irá acontecer, em maio, no primeiro dia da Agrimeleiro. Então, é uma das classes, assim, que eu defendo bastante, não só o arrozeiro, né, mas todos em geral, só porque tinha poucos eventos no município relacionado ao arroz, que é uma das maiores fontes de renda da agricultura. Também eu participo e ajudo a coordenar o grupo de doação de sangue do município. A gente começou em novembro de 2021 esse grupo. Tinha, né, algumas pessoas que iam, mas não tinha, assim, um grupo que pegasse junto e começasse né, com o transporte do município. Então a gente começou e está batalhando. A gente já fez um projeto de lei na Câmara referente à doação de sangue, o Junho Vermelho, e a gente fez e aprovou esse ano Fevereiro Laranja em relação à medula óssea, que é, como diz aquele, às vezes a gente só vai doar quando algum familiar precisar. E a ideia desses projetos, dessas campanhas, é que a gente se conscientize e doe a partir da idade, né, de 16 ou 18 anos. Então, essa é a ideia, que a gente consiga chamar as pessoas para que elas não vão só quando alguém da família precisa, mas sempre. Doar faz bem, né? A gente é doador, a gente, pelo menos eu me intitulo como doadora, né? Não só de sangue, de medula, mas sim de trabalho voluntário, de ajudar, né? Porque a gente sabe que é tão bom a gente receber uma ajuda, né? Então é mais fácil a gente ir lá ajudar e participar disso. Aí, dentre outros, né? Evento do Bike Fest, pedal eu também gosto, a gente está tentando organizar um pedal beneficente também. Enfim, são várias áreas que a gente tenta atuar. É um município pequeno, né? Não tem tantas demandas igual Araranguá ou outra região, mas sempre tem, a gente está em busca de ajudar mais a população de Meleiro. Maravilha, então é um gabinete muito diversificado, assim, atende diversas demandas. O pessoal chegou lá, vai encontrar apoio, pelo menos para você estar, Exato. A né, gente indo não para tem nenhum frente. gabinete, vamos dizer assim, a gente tem uma sala de reunião, nossa câmara é pequena, e Sim, um detalhe, a nossa câmara é a que mais economiza da região da MESC. olha É a só. mais econômica. Até o prefeito Éder, ele sempre fala que é uma das câmeras que mais tem economia, a gente pega pouquíssima diária, então, assim, é um trabalho enxuto que a gente faz, né, e isso é um motivo de orgulho também, que a gente dá retorno para o município sem ter um gasto, né. Ainda a gente não Maravilha. tem uma sede própria, a gente, né, tem aluguel, mas quem sabe nesse próximo mandato, talvez a gente consiga uma sede.
já consiga desenvolver esse Exato. trabalho, né? Agora, vereadora, você é eleita pelo PL, você é base do governo, você provavelmente sendo do PL tem um posicionamento mais de direita conservador, isso está também na sua biografia que você passou aqui para nós. A minha pergunta é a respeito do governo do estado nesse próximo momento. Você tem eh, eh, geralmente os vereadores eles fazem boas alianças com deputados estaduais, deputados federais, inclusive para conseguir as verbas voluntárias, né, Uhum, as emendas, enfim, propostas por eles. sim. Você tem deputados ou deputadas, enfim, em geral, tanto no governo do estado quanto no governo federal, que já tem essa conexão com o seu gabinete, que já enviaram algum tipo de emenda para Meleiro? Não tem essa conexão? Como que funciona o seu trabalho em relação ao Estado e à União nas câmaras legislativas? Então, quando eu iniciei lá em 2021, né, janeiro de 2021, eu iniciei sem experiência nenhuma, né, essa questão de buscar recurso, de como ir, de como se portar, porque meio que eu caí de paraquedas, né, então não tem uma pessoa que te guie. Na época não, né, claro, o prefeito Éder me ajudou bastante, mas essa questão de alianças, enfim, eu tentei separar um pouco do lado da prefeitura e lado de vereador, né, para eu tentar conseguir sozinha, né. E, na época, né, tive uma emenda do deputado Ivan Nates, que era do PL, ele nos passou uma emenda para o município, se eu não me engano foi em 2021. E eu estou, né, ao longo dos anos batalhando, visitando a Assembleia Legislativa, visitei todos os gabinetes, ou quase todos, dos deputados aqui da região sul, Thiago Zilli, Zé Milton, independente de partido, né, a gente, pelo menos eu vejo isso, né, sou eleita pelo Partido Liberal, mas a gente tem que trabalhar por todos, porque a gente é representante de todos, né, do município. Então eu fui em todos os gabinetes do GC Lopes, Ana Campanholo, claro, eu fui em todos do PL e depois eu selecionei alguns, né, que defendam mais o lado do conservadorismo, enfim. Então, eu tenho uma parceria com a Ana Campanholo, a deputada, assim, extremamente excelente, que eu acompanho, que eu admiro demais o trabalho que ela faz. Com o Gessé Lopes, né, que é um deputado do PL aqui da região sul, com o Thiago Zilli também, né, a gente levou algumas demandas e espero que esse ano a gente consiga ter êxito, nessa demanda. Tenho também um carinho especial, pelo deputado federal, que não é do meu partido, mas que a gente ajuda e ajudou muito o município, que é o Darcy de Matos, ele é do PSD, é uma pessoa, assim, extremamente, simples, que já veio no município algumas vezes e que atende a nossa demanda, né, do município. E o governo do estado, o Jorginho Melo e a vice Marilísia, são pessoas que a gente admira muito, né? O governo também. Já fomos em reuniões no gabinete do Jorginho e a gente está na expectativa de vir mais um pouco de recurso esse ano para a gente poder seguir o projeto, não só a nível de legislativo, mas sim a nível municipal, que é o que a gente espera. Imagina, não, mas que bom saber que você tem tantas parcerias, já tem essas estruturas bem montadas com os gabinetes dos deputados, conversando, mandando ofício, solicitando Sim, emenda, porque além de fiscalizar e propor projetos de lei, anteprojetos, melhorias para o município, uma das atribuições dos vereadores é captar, né, recursos que venham de forma voluntária para o município, que o município não dependa estritamente do FPM, é que não isso. dependa estritamente das arrecadações que são de ordem municipal, mas que ele possa ter aportes financeiros de fora para que ele possa crescer, né? E Meleiro está em crescimento, precisa muito de Com investimento, é muito certeza. legal. Até quero ir lá agora na Assembleia novamente. Acredito que agora é início de abril, meados de abril, tem que ir lá novamente para, né? Quem é visto é lembrado, vamos lá cobrar Sim, e ver o que pode vir esse ano, porque precisa de recurso, não adianta, né? A gente precisa para poder dar sequência nas nossas, não nas nossas promessas, mas nas nossas melhorias no município. maravilha. Se não chora, não ganha, né? Se não, O não não já for tem, até né? lá, o não já O tem, não já tem, exatamente. como diz aquele. Agora, vereadora, em relação ao governo federal, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, em relação ao governo federal. Nós estamos aí com um ano e pouco aí, né, de governo Lula, enfim. Qual o seu posicionamento? A gente sabe que você é de direita conservadora, tem um posicionamento mais opositor, claro, ao Uhum. governo, mas assim, de um aspecto geral, qual o seu posicionamento relacionado ao governo Lula até o presente momento?
Olha, como diz aquele, a gente respeita, né? Como eu tenho também votos de independentes partidos, a gente está aqui para. A gente vive numa democracia, mas o posicionamento do presidente ou ex-presidiário, vamos dizer assim, eu não concordo em diversos fatores. E até pelo fato de ele estar presidente, né? Até hoje a gente fica com esse receio. O Meleiro, hoje, ele é 80%, um pouco mais conservador. Então, seria diferente eu falar outra coisa aqui para você, né, respeitando os outros partidos, ou as outras pessoas que pensam diferente. Mas, assim, a gente vendo um cenário político que está desde o ano passado, sabe, assim, eu não consigo nem te citar tudo que eu pensaria aqui, né, referente a ele, mas, assim, eu acho que a gente torce que as coisas melhorem, não é porque ele está no poder que a gente quer que as coisas piorem para que as pessoas que votaram nele sintam essa questão da esquerda, essa questão que vem forte. Um exemplo, né, o MST, né, a gente pode citar isso. Eu estive em alguns municípios do Rio Grande do Sul, fomos ver uma máquina agrícola e a gente passou num local que eu não me recordo o nome da cidade, que tem lá a bandeira do MST, né, a foto do Lula e tal. Nada contra, mas nada a favor, né? E lá eles tomaram posse de 400 hectares de uma fazenda que tem mais de 1.000 hectares. E ali eles não plantam, como se intitula que o MST planta, arroz orgânico e tal. Eles arrendam para produtores da região e eles pegam aquele lucro. Dentro daquele local, se tu for olhar, tem vários açudes. Então, eles vão lá, eles fazem aquilo para vir, acredito que algum recurso, enfim. E nesse mesmo local tinha silos de armazenagem de arroz. Eles venderam os silos, né? Então, cadê aquela produção que tanto se fala, né? Produção agrícola orgânica. Eu fui esses tempos, ano passado, eu fui num evento da Assembleia Legislativa da parte da juventude, né? E tinha deputados de esquerda, enfim, e tinha a mesa que foi composta e tinha um rapaz que ele estava até com o boné do MST e ele apoiava o MST, só que ele se intitulava filho de agricultor e técnico agrícola. Mas é interessante tu apoiar o movimento do MST, mas não pode invadir o teu território, só Sim. invadir o dos outros. Isso é um exemplo, né, que eu falo, a questão também do aborto, enfim, são várias pautas que se tu for falar, tu vai ficar falando uma manhã inteira, mas a gente torce que as coisas melhorem, eu não torço que não dê nada certo, a gente quer que as coisas aconteçam, e independente de quem está presidindo, a gente quer que o governo federal olhe mais por Santa Catarina, né? Porque quem está no poder ele não pode discriminar estado ou outro estado porque votou ou não apoiou, né? A gente sabe que o Jorginho Mello apoiou o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, e então a gente pede e a gente acompanha, né, para que o Lula apoie, enfim, a questão de rodovias federais, de obras, faculdades, enfim, para que as coisas evoluam não só para uma ala X, mas para todos. Certo, tem a expectativa que dê certo, né? Mas, de É, certa forma, sendo opositor, é claro que vai também investigar, e é o papel da oposição, sim, fiscalizar, investigar, ver se está tudo certo. Todos nós precisamos de oposição, né? sim, sim. Independentemente de qual governo esteja, precisa, porque é na fiscalização que as pessoas têm a oportunidade, inclusive, de identificar erros que às vezes não sabem que tem para modificar, né? Muito interessante. Agora, vereadora, você coloca dentro da sua biografia algumas coisas relacionadas à timidez, Isso. né? É um processo de vencer todos os dias, vir para a área pública, porque parece que de repente você estava lá quietinha na roça, vamos colocar assim, e de repente um holofote foi virado para você, Isso. e agora você tem que estar em posições que te colocam dessa forma. É sobre isso? Tá conseguindo vencer? Como que tá sendo? Na verdade, a parte da campanha política foi meu curso de oratória na prática. Em 2019, eu me formei na faculdade, fiz meu TCC e eu quase tive um infarte apresentando. Então, assim, eu era extremamente, extremamente envergonhada. Claro, eu sempre conversei, eu era 880, eu era muito tagarela, só que apenas, né, entre amigos, em pequenos grupos. E fazer uma Sim, apresentação era muito difícil, tu ser olhada, tu ser vista. Eu sempre gostava de ver a outra pessoa, mas não eu ir lá na frente. E a parte da venda de pamonha nesse ano de 2020, por isso que a gente diz que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Então, talvez eu tenha pedido demissão,
sem saber, né, desse convite de vereadora. E a própria campanha e a venda de pamonha, ela me fez perder essa timidez que eu tinha. Hoje ainda tenho, eu tô aqui com calor, tô com a orelha vermelha, ainda tenho um pouquinho de vergonha, mas eu já evolui bastante e sempre quando a gente vai em algum programa, em alguma palestra, em algum local que tu tem que fazer algum breve discurso, sempre tu tá aprendendo, eu sempre busco estar perto de pessoas que me passam alguma informação, né, e a gente sempre aprenda. E é uma evolução a cada dia, mas a gente sempre diz que não é, nada é fácil na vida, né, mas a gente tá aí para aprender e evoluir, Para desempenhar, né? para desempenhar. Lá na Câmara de Meleiro é só você como vereadora mulher ou tem alguma Não, tem outra? outra vereadora também, tem a Geise, só que ela é do PSDB, E a nós 2. Geise, ela foi eleita também ou é suplente? Não, ela é eleita. Eleita É, também. Então eleita, é. tivemos 2 2 vereadoras mulheres, eleitas. ela foi a mais votada, eu fui a segunda mais votada. Quantos votos, vereadora? Eu fiz 162 votos. Certo. E dentro do pleito você Fiquei em último. É, Fiquei em foi a nono. nona. A diferença de mim pro oitavo foi 1 voto. Ele Olha. fez 163, que é do meu partido também, o Eloir. E o abaixo de mim, que também é do meu partido, 3 votos a menos. Então foi tudo. Acho que o sétimo fez 170, o outro 180. Foi tudo nessa faixa, 200, depois 215. Depois o mais votado foi do meu partido, que foi o Anderson, que fez 407. Aí fez um pouquinho. Aí ele estourou. Estourou, né? Estourou. Nosso pré-candidato a prefeito também pelo PL no município. Certo. Mas, assim, a dificuldade naquele dia da eleição, dia 15 de novembro de 2020, foi porque eram 50 candidatos para 9 vagas. Meleiro foi a eleição que mais teve candidatos. Sim. Em média era 35 ou 36, naquela ali teve 50. Na comunidade que eu moro ali, que eu representava, tinha 6. Olha Então, só. assim, foi bem difícil. E tu imagina, eu pedi voto no centro, no município. Muitas pessoas nem me conheciam. Sim. Porque eu moro na Sapiranga, a parte religiosa católica é em Araranguá, na Sagrada Família, com o Padre Daniel. Então, a parte religiosa em Meleiro eu nunca participei. Né? Me crismei aqui em Araranguá. O ensino médio fiz em Araranguá, então não fiz no município. Fiz só até a 8ª série no distrito da Sapiranga. Então, assim, eu não tinha vínculos no município. Apenas em 2010 eu fui segunda princesa da Agrimeleiro. Certo. Quando voltou a Agrimeleiro, na primeira edição, daí eu fui segunda princesa. Mas isso acabou, né, 10 anos depois, né, que foi a eleição. Então, tu imagina, né, uma guria de 26 anos e pedir voto, que morava na roça, engenheira civil. Então, tinha gente até que ria, né, e eu sofri bastante, assim. Hoje, não, claro, a gente aprendeu bastante. E, para te ter uma ideia, eu fui saber que eu me elegi era 11h30 da noite do dia 15 de novembro. Porque teve um problema com a apuração das urnas. Teve. Então, assim, e eu já tinha ido embora, todo mundo já tinha ido para casa. Então fiquei de segunda suplente, que até então eu tinha ficado de segunda a terceira suplente. Tá tudo certo, pelo menos divulguei meu nome, né, minha profissão. E 11h30 da noite eu recebi essa notícia. Eu fiquei até Por 3 3 dias. votinhos. Por 3 votos. 3 votos. Um voto já faz diferença, mas Imagina. 3 fez. Olha, mas que legal tudo isso, essa sua trajetória, assim, de ver como você tem vencido, né? E é pré-candidata a vereadora novamente. Pré-candidata a vereadora. A princípio, né, se precisar de mais em outra situação, mas com certeza pré-candidata a vereadora, eu descobri como vereadora que a gente pode sim fazer a diferença no município. E era uma das coisas que eu não via em vereadores que eu votei, né, anteriormente, que a gente não via os vereadores. Não todos, né? Não estou aqui generalizando. Talvez também porque a gente também não ia lá na Câmara de Vereadores, né? Eu fui, eu acho que 1 ou 2 reuniões na minha vida. Então a gente tem essa cultura nos municípios, ou posso falar até pelo Meleiro, pela minha família, que a gente nunca acompanhou uma sessão na Câmara. Então, e também parte também do vereador estimular a população a acompanhar. Então eu percebia e eu via que eu não tinha tanto essa representação. E quando eu vi que eu me elegi, eu disse, opa, eu vou fazer diferente. Sim. Eu vou buscar, como na minha eleição eu usei bastante a rede social, ela não é 100%, mas ela me ajudou uns 40%, 50% a chegar em casas que não deu tempo de eu pedir voto na época. Sim. Então, eu achei assim, que nada mais justo eu usar a rede social para divulgar meu trabalho. E hoje eu vou na casa das pessoas, tu não é a Morgana? Tu não é a Morgana da Pamonha? Tu não é a Morgana, a sobrinha da Dema? Tu não é As pessoas já lembram do meu rosto. Legal. Então, isso me ajuda hoje, né? Não é que eu sou 100% no digital. A gente tem que
visitar as pessoas. A gente tem que, Sim, eu busco sempre em todos os eventos que tem no município, eu me desdobro ao máximo para ir, porque se tu é eleito para representar o município e tu não participar, né, e tu não apoiar o que o município quer, valorizar o município, só votar contra, enfim, tu tem que ajudar o município, não ser sim, só bater, entendeu? sim, Então, se tu vai bater, vai falar, então me dá uma sugestão, porque bater é fácil, né? claro. Tem que, então, bater que eu digo, né, ser opositor, mas então me dá uma sugestão de como fazer. Sim. Então, né, a gente Se tá. você estivesse lá, como você faria, né? Como você faria? Porque é difícil tu estar numa posição, então me ajuda, né? Eu sempre, quando tem pessoas que me criticam, tem algumas, né? E tá tudo certo, faz parte, tá? Então me dá uma sugestão. A gente tá aqui aberta para ouvir, né? Tanto elogio, crítica, eu gosto muito de ouvir crítica construtiva. Só Sim. por falar, É, não não faz adianta, sentido não faz algum. sentido. Agora, vereadora, a gente está conversando aqui, ouvindo um pouquinho os seus anseios políticos, mas eu quero te propor um desafio. Opa. Nós vamos para os intervalos daqui a pouco, vamos ter aí os nossos apoiadores, enfim, que vamos passar aqui no intervalinho comercial, mas depois do intervalo eu quero te fazer um convite para participar da nossa roleta do palco político, né? Ai, ai, ai. Aquela que você vai girar e dependendo do assunto cai uma pergunta aleatória. Eu quero saber se você está disposta a participar desse desafio. Eu topo. Topa? Topo. Olha só, então depois dos intervalos aí com a nossa queridíssima vereadora Morgana de Meleiro, nós vamos para a roleta do palco político, vamos ver os temas que cairão e as respostas que ela nos dará daqui a pouquinho. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. E já voltamos aqui com a nossa roleta do palco político. Olha aqui, desafiei a vereadora Morgana para saber se ela quer girar essa roleta e responder perguntas distintas que nós temos aqui. Ela vai ser na sorte, digamos assim, Tan, tan, vereadora. tan, tan. E olha que eu gosto de desafio. Gosta? Vamos ver, vamos ver. Oh, que maravilha. Então, já roda aí a Pode primeira. rodar, então? Vamos lá, vamos ver onde é que vai cair, qual o tema que a Tan, tan, vereadora tan, Morgana tan. vai precisar responder nesse primeiro momento. Vamos ver se caiu assistência social ou esporte. Bem no Bem no meinho, meio. olha Ai, ai, ali. ai. Deixa eu Agora. ver. Vamos fazer uma pergunta de cada, então. Ai, meu Deus. Assistência social e esporte. Vamos Show. começar com assistência social. Relacionado a pessoas em situação de rua. Existe muita demanda em seu município com esses moradores? Então, hoje em Meleiro, a gente não tem nenhum caso, assim, de morador de rua, pelo que a gente está na rua, vamos dizer assim, conversando com as pessoas e buscando informações do município, a gente não tem, graças a Deus, a gente não tem nenhum caso de morador de rua.
Perfeito, ó, que maravilha. É o país das maravilhas lá, a É. cidade das maravilhas, o É um Meleiro. município pequeno, né, e a gente sempre, quando tem alguma situação, né, de pessoas carentes, a gente busca sempre o apoio da assistência social em nome da Águida, em nome da Nega, e elas sempre estão dispostas a ajudar. Mas, que eu me recordo e que eu participo, não temos nenhum caso não. Perfeito, maravilha. Agora vamos pro esporte, né? Já que Vamos. caiu a primeira vez que cai assim no meio, né, pessoal? Ó, Olha só. já começou começando que nem diz o outro. Vamos dar uma olhada aqui no que nós temos de perguntas sobre esporte. Esporte foi uma bandeira defendida por seu gabinete por meio de algum projeto ou indicação nesse mandato? Existe algum projeto futuro relacionado a essa área que você pretende abordar? Então, o esporte é um tema muito importante, eu gosto muito, eu sou ex-atleta do município, eu jogava futsal Olha, muitos anos pelo município do Meleiro, já joguei pelo Morro Grande, já joguei por Araranguá também um tempo, e depois me lesionei e não pude participar tanto igual, né, e não tenho tanta idade também, a gente já está chegando nos 30, né, e já não tem tanta saúde para isso, pro esporte é para um o pouco mais esporte. velho, mas pra vida é bem Para a nova ainda, vida, né? para a vida, com certeza. E em relação ao esporte, o município hoje ele apoia bastante essa causa do esporte. A gente está acontecendo no município campeonatos municipais, né? Agora é futebol de campo. Ano passado, uma das pautas que a gente sempre buscou era o esporte no âmbito feminino, né? A Sim, questão do futsal, teve alguns períodos que não teve. Ano passado a gente teve o campeonato municipal de futsal feminino, de futsal masculino. Tivemos campeonatos de bocha, que são modalidades que são masculinas, e quem sabe um dia a gente tenha no município o campeonato de bocha feminino, ou que faça essa integração, né? Porque em municípios pequenos é culturalmente mais homens, né, que participam de esportes, tanto de bocha, de canastra. Hoje, e um detalhe que vale ressaltar, o município também faz, né, campeonato de canastra. Para te ver o tanto de mulheres e de casais e de pais e filhas, pais e filhos que participam é incrível, assim. Eu acompanho, assim, ano passado teve, ano retrasado também teve, campeonatos de canastra que eu nunca participei, eu não via, sabe? E eu vi naqueles eventos que tinham no município a valorização e a importância, né, que dão para, às vezes, esportes que a gente não acharia que seria esporte, mas canastra é um esporte, né? sim, Né, enfim, tem a é um sua jogo. tipagem, é um jogo, né? Não deixa de ser um esporte. E então o município ele apoia essa causa, eu apoio também. E estou em busca de ideias para a gente fazer alguns projetos no município também de esporte, que eu acho que é uma área bem importante. Maravilha, então, mas é uma esportista vereadora também, já A jogou gente faz campeonatos, crossfit, a gente olha, anda de olha só, bicicleta. mas que Uma maravilha. ideia também interessante que a gente está buscando com o Edvânio lá em Meleiro, a gente fazer um pedal solidário, né? Onde a gente receba as inscrições e a gente doe para alguma instituição do município. E foi uma ideia do ano passado que a gente não conseguiu implementar. Quem sabe esse ano a gente vai ter o Bike Fest, né? Dentro da programação da Grimeleiro. Mas a gente gostaria de fazer um pedal específico, né? Um pedal com um trajeto maior, que tem um trajeto de desafio, né? Que quem gosta de pedal gosta de poeira, de barro, de morro. Então, que a gente faça um pedal mais desafiador e um menor, para que a gente consiga destinar a alguma instituição do município. É uma das ideias e projetos que a gente consiga fazer no município. Maravilha, então tem projeto. Tem projeto aí para Tem, cenário do tem. esporte. Gira a roleta, vamos ver onde é que vai cair agora, Até ô fechar o vereador. olho. Isso. Oh, meu Deus. Vamos ver qual o desafio virá Tan, 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 agora tan. para vereador. Saúde. Saúde. Pô, saúde é legal. Vamos lá. Quais as principais demandas de saúde que chegam em seu gabinete e que refletem a real necessidade do seu município? Tem alguma demanda assim específica que o pessoal te procura para falar? Se é uma fila, se é alguma coisa assim, A vereador? questão hoje da fila, o nosso município, ele, determinados tipos de exames e consultas, enfim, ele não tem fila, né, em algumas situações, né, claro, tem pessoas que têm, dependendo do tipo de exame que é de alta complexidade, que daí, né, requer um custo maior, né, a gente tenta verificar com a Secretaria de Saúde, porque daí não é demanda do município, é demanda do Estado, né, Sim. enfim, e estando vereadora, que a gente sabe, quando a gente era de fora, a gente não sabia que a Não sabia. burocracia era tão grande, né? Sim. Então, o município, ele tá caminhando bem, assim, em questão de fila, graças a Deus. É um município pequeno, um município
Claro, tem demanda sim na saúde, a gente sabe, e é muito relativo essa questão de fila, sabe? Mas assim, tenho pouca procura, graças a Deus, assim, as pessoas não me procuram tanto para questão de fila, apenas algumas questões de cirurgias, né? Verificar em qual andar está na fila, essa questão, não de passar, mas eu digo, né, e verificar com a Secretaria de Saúde se vai demorar muito. Então, essa Às vezes conversa. eles não têm acesso, Não né? tem acesso. Então, essa conversa de levar a fala, né, do morador, enfim, do meleirense para a gestão, é importante, a gente está ali para isso, né, para ser a voz da pessoa. Então, a gente auxilia nisso. Né, outros projetos que a gente tem é o da doação de sangue, né, que eu friso muito nele, que ele é muito importante, que a gente tem que dar atenção ao máximo ao Hemosk, a doação de sangue, a doação de medula óssea, e de tanto a gente batalhar, e a gente está com quase 3 anos de projeto de doadores de Meleiro. O Hemosk vai vir em Meleiro agora em abril, Olha dia só. 23 de abril. A gente vai ter uma coleta externa para 80 pessoas no município. Então, faz quase 10 anos que o Hemosk não vem em Meleiro. E a gente foi e conversando e abusando literalmente o Hemosk. Vocês têm que ir a Meleiro, porque muitas pessoas não vêm aqui porque é longe. Enfim, né? Tem uma série de demandas ali que não conseguem ir. E graças a Deus o Hemosk vai vir em Meleiro. E eu acho que é isso. A saúde é um tema muito delicado, né? E a gente tem que ter saúde para estar bem. E a gente apoia. Tem outra demanda que eu também estou tentando buscar. É um projeto de dança feminina para o município, que eu vi no Maracajá, em Içara, que tem o Içara entre elas, acho que é o Maracajá entre elas. Então, é uma bandeira que eu estou tentando trazer para o município, tanto para o distrito quanto para o centro, para que a gente consiga trazer, e dançar é alegria, né? E a gente se mexendo de qualquer forma, né? A gente sai um pouco daquela tristeza, daquela angústia, e o esporte ele causa essa sensação de bem-estar, essa sensação de leveza, né? Então, eu acho que o esporte, sem dúvida, e a saúde, eles estão vinculados, né? Tanto na área social, na área de bem-estar da pessoa, enfim, são duas demandas, né, que eu falei na outra pergunta, que elas andam juntas. Tu não tem saúde sem praticar algum tipo de atividade física, tanto da alimentação, enfim, são temas que andam juntos. As políticas públicas, elas são muito entrelaçadas, São. quando a gente fala de educação, saúde, assistência social, esportes, tudo aquilo que é criado, enfim, para o bem-estar da população. Vereadora, eu quero te agradecer por você ter tirado um tempo na sua agenda mais uma vez para estar aqui conosco, para expor um pouquinho para quem está nos acompanhando, aí, os nossos web espectadores, um pouco sobre a sua visão de política, um pouco sobre o seu mandato também como vereador, um pouco sobre a sua trajetória de vida. Foi muito legal estar aqui vendo você responder, né, todos os desafios que foram propostos para você aqui na bancada do Palco Político. Muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, Bruno. Você também é uma das minhas inspirações quando eu me elegi, né? Também te acompanhei, te acompanho. E é importante ter programas assim que estimulam a gente, até para a gente participar de desafios, porque é muito difícil estar sentado aqui olhando de fora, mas depois, quando a gente senta, a gente vê que é fácil, né? E a gente levar a informação para as pessoas é o que a gente foi eleito para fazer, e me orgulho, e estou aí para o que der e vier. E com certeza, quando precisar, a gente está à disposição. Muito obrigada. Maravilha, vamos te trazer aqui mais vezes para falar de Na próxima vez eu outros trago assuntos. pamonha, né? Maravilha, né? Na próxima vez eu Não tinha reclamei milho aqui, hoje. pessoal. Reclamei aqui nos bastidores, digo, poxa, hoje que a entrevista é comigo, não veio Meu pamonha. Deus, socorro. Na próxima, com certeza. Vai ficar devendo uma pamonha aí ficar para mim, devendo. né, vereadora? Mas é isso aí, muito bom conhecer aí a trajetória simples de alguém que sai da roça, né? Que a roça venceu, como é o slogan aí que a vereadora Morgana traz pra gente, e saber que chegou ali, tá representando a gente, representando no meio político, né? Uma mulher forte, guerreira. A gente fica muito feliz, e é isso que nós queremos mostrar aqui no Palco Político. Essas trajetórias, esses posicionamentos, essas opiniões de cada um dos políticos da nossa região que estão aí nos representando nas câmaras e também no executivo. Continua acompanhando toda a nossa programação, né? Nós temos aí uma vasta programação na W3 News. Continue acompanhando os outros programas, os outros palcos políticos, para que você possa ver tudo aquilo que nós falamos aqui para você, porque a W3 News sempre tem a informação que te move.